Eu quero começar dando assim o tom do que eu acho que pode ser a nossa interação, né, ao longo desse semestre. Eu gostaria de propor que a gente fizesse, eu quero saber o que vocês acham, né? Que a gente fizesse os nossos encontros de modo mais livre e aberto possível, sabe? Ah, Como eu falei para o pessoal que estava aqui cedinho, a gente está começando no modo ainda remoto, né? Não sabemos exatamente, tá para esclarecer o que vai vir nas próximas semanas, mas teremos uma volta às atividades presenciais progressiva, com todas as cautelas e cuidados, né? E não sei ainda de todas as disciplinas, né? Mas a gente está preparado para o que der e vier. De um jeito ou de outro, vai ser bom estar com vocês e eu quero me colocar o mais próximo possível, o mais disponível possível. Meu nome é Paulo Barja, eu sou professor em tempo integral da Univap, já há quase 20 anos, né? Eu tinha mais cabelo quando eu comecei, é verdade. E eu gosto de levar, assim, fazer esses encontros, eu acho que pode ser bem na base da informalidade, de vocês poderem interromper, abrir microfone, falar, sabe? Nenhum problema. Principalmente porque a gente está falando da disciplina de estudos sociais, né? Então, é uma disciplina que tem que estar aberta mesmo, né? É para promover essa abertura, né? Ah, então, eu estou muito contente de estar com vocês na arquitetura. É um curso que eu admiro muito, são turmas muito interessantes. Eu fiz boas amizades com alunos da arquitetura, gente inteligente, enfim, alto astral, gosto muito disso. E também nessa disciplina, né? Isso é legal, porque na verdade já ministrei essa parte de ter um nome um pouco diferente, Humanidades, Estudos Sociais, lá na engenharia, mas agora eu vou ter a oportunidade de poder juntar esses interesses, né? De poder interagir com o pessoal da arquitetura, e também nesse quesito das ciências humanas, né? Agora, vocês devem ter visto que eu também sou professor de cálculo, né? Então, isso, acho que talvez uma boa parte dos alunos que está aqui comigo hoje, na sexta-feira, de fato, né? O que é o destino, né? A terça-feira, os estudos sociais, e na sexta-feira, que é o dia das sociais, né? A gente vai estar lá no cálculo. Mas está ótimo, não tem tempo ruim para a gente, né? Estaremos juntos, acho que vai ser divertido, agradável, eu quero que seja. Se vocês tiverem qualquer sugestão, crítica, reclamação, fiquem muito à vontade, né? Eu gosto da ideia de que a gente faz os cursos, as disciplinas de modo artesanal, assim, tem todos os livros, tem todas as referências, está gravando isso e aquilo, mas tem esse caráter artesanal do encontro, né? Mesmo que seja por enquanto via tela, né? Bom, então, eu tenho várias coisas, né, para hoje. Aliás, eu nem sei bem. Eu tenho um plano de ensino que eu queria apresentar. Acho que isso é uma coisa importante da gente passar pelos tópicos, né? Daí falar um pouco junto da metodologia, de como a gente está pensando o semestre. E eu estou aberto a ouvir de vocês ideias também. Aqui a gente pode fazer muitas coisas. A minha ideia é fazer, por exemplo, uma avaliação mais continuada, sabe? Quebrar um pouco aquela coisa de prova. A gente precisa fazer avaliações, mas vamos fazer de um jeito que seja um momento a mais de reflexão, nada que seja assim, ai meu Deus, que estresse, né? Tem prova. Então a gente está aqui para quebrar um pouco isso, né? Bom, aí então vou apresentar o plano. E aí tem um começo, aí tem seria uma primeira aula, que eu não sei se faço hoje ou semana que vem. Vou contar para vocês que eu estou, entre aspas, né, chegando, né, de um evento que aconteceu na Unicamp ontem e hoje. Na verdade vai continuar amanhã, mas as minhas participações ocorreram ontem e hoje. Um evento que é um congresso nacional, um congresso de leitura. Então, para discutir realmente livros e textos interessantes, para debater, é um encontro que tem tudo a ver com com o que eu acho que serão nossas aulas, com a minha proposta.
e eu estou aqui com esse espírito dessas obras, né? Com uma vontade grande de compartilhar com vocês isso. Então, foram, na verdade, 4 seminários curtos, 4 pequenas apresentações, que eu acho que aos poucos vou trazer para cá, porque vai ser legal a gente trocar uma ideia e ouvir vocês sobre esses temas. O pessoal que está com a janelinha fechada, se quiser arriscar, pôr a cara na janela, fiquem à vontade, que eu acho super simpático, viu? Então eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver. Primeiro o plano de ensino. Deve estar aparecendo aí para vocês, né? Para arquitetura e urbanismo, estudos sociais, né? As 2 turmas terão essa disciplina, a turma do diurno e do noturno. Eu vou seguir então em paralelo, né? E se por alguma razão a gente está gravando as aulas, né? Mas independentemente disso, se por alguma razão vocês não puderem aparecer numa terça-feira e quiserem acompanhar a turma do diurno, serão sempre bem-vindos, não tem problema, né? Eu vou colocar os links lá no ambiente virtual, então vocês vão saber quando a gente tem encontros, tal. Acho que nem cabe muito falar de aula nessa disciplina, eu acho que são encontros mesmo, são reuniões, debates, tal, né? Ainda mais a turma sendo uma turma seleta, uma turma pequena, né? Como eu acho que talvez venha a ser a turma do noturno. Bom, então aqui estudos sociais, são essas 2 horinhas que a gente tem, o coordenador é o Fábio, esse plano está revisado agora no comecinho de agosto, que nós estamos agora, né? Agosto de 2021. E a gente vai, aqui primeiro um resuminho, né, da conversa. Os temas que a gente quer abordar, né? Começando do ser humano, não podia ser diferente, né? Então, o indivíduo e suas relações, né? Contatos e fatos sociais, grupos sociais, então vamos falar da família, casa e a rua, comunidade, as organizações sociais, então um pouco sobre isso que a gente vai conversar, né? Outra parte que me interessa muito é a cultura, né? A produção de conhecimento, a diversidade cultural, a teoria crítica. E aqui tem uma ideia, um projeto aí que eu quero compartilhar com vocês, algo que eu venho fazendo de modo meio amador nesses últimos anos. Eu estou chamando de A Cidade Fala, que nada mais é do que a gente observar certos detalhes, né, visuais nas cidades. Podemos falar de São José dos Campos, mas, enfim, de onde vocês estiverem, né? E de repente eu vou apresentar num certo momento uma ideia para a gente trabalhar aí. Quem compõe o Brasil? O contexto latino-americano. Gente, é muito importante a gente pensar, nós estamos aqui, estudos sociais, né? A gente pensa no Brasil, né? Estamos situados no Brasil. Aliás, o joseense diria São José dos Campos, centro do Vale do Paraíba, centro do Brasil. Bom, enfim, né? A gente tem esse contexto. Mas a gente muitas vezes, não sei se é pelo tamanho acho que pelas dimensões, né? O pessoal fala de dimensões continentais do Brasil. A gente às vezes fala assim, né? Fala do bairro, né? Da cidade, o estado, uma região, o país, e para no Brasil. E isso é um ponto que a gente precisa resolver, né? Na verdade, o Brasil está imerso num contexto latino-americano. A gente precisa pensar mais amplo, né? Então, quero ver se trago um pouco disso, né? Falar sobre a família brasileira, discutir um pouco a questão indígena, história cultural afro-brasileira indígena, né? Vocês veem que é bastante coisa. Aceitarei ajuda, né? Eu penso em parte dessa extensa lista de temas, talvez a gente possa fazer parte disso no formato de seminários. Foi uma experiência que eu tive na engenharia que, quando a gente fez, deu muito certo, né? De pegar alguns tópicos e sugerir que os grupos, os alunos em dupla, talvez, preparem alguma coisa para a gente poder debater. Isso vai ser legal, porque para quebrar um pouco isso de ficar só o professor na frente, os alunos, né, escutando, então a gente tornar mais dialogado, isso pode vir a ser interessante. Bom, tem a parte dos direitos humanos, né? Igualdade de direitos, respeito às diversidades, combate às violências. E aí, algo que a gente quer dar bastante ênfase, né, ao longo do semestre, que são as questões e desafios sociais atuais, né?
diversos, né? Cidadania e democracia são coisas que não são garantidas, são conquistas que a gente precisa, né, estar atento para manter. Ciência e tecnologia, muitas vezes a gente pensa a tecnologia como uma coisa, a gente idealiza um pouco algo maravilhoso, incrível, né? Até que ponto, né? Que tecnologia é essa? Ela vai servir para a sociedade mesmo? Então, para a gente ter sempre esse olhar questionador. Economia, globalização, inclusão social, modernidade líquida. Alguém já ouviu falar de modernidade líquida? Sabe? Não? É um termo que Bauman, o sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, definiu, né, a modernidade líquida como essa expressão é uma expressão que eu acho bastante interessante, que mostra, que ele usa para descrever como nós hoje vivemos nesse mundo onde tudo muda muito rápido, né? Você não tem muita solidez, né? Então, você vê, o ano passado, quando era em março, dei uma semana de aula, comecei a segunda semana de aula, daqui a pouco não tinha mais, né, o presencial e tal. Então as coisas são muito líquidas, as relações, a construção. Então ele traz essa questão, é bom a gente ler um pouco do Bauman, né? Qualidade de vida, algo que deve estar no radar do arquiteto, que é uma coisa importante da gente pensar. Aliás, gente, tudo que eu estou comentando aqui, eu acho que a gente precisa pensar. É importante para mim que vocês tragam esse olhar de arquitetura nisso, né? Por exemplo, falei da América Latina, como é que é? Como é que a gente compara? O que que a gente tem, né? O que tem de interessante na arquitetura latino-americana que às vezes a gente não conhece muito aqui, né? Então, a sustentabilidade ambiental é um ponto a abordar, né? E aí, o debate, o arquiteto urbanista no século XXI, né? A atualidade e perspectivas futuras. Não adianta só a gente ficar falando do presente se a gente não tiver essa perspectiva do que faremos, né, a partir disso, né? As coisas não estão nada fáceis, mas e aí, o que faremos, né? Muito bem. A temática é abrangente, eu não vou ficar lendo tudo aqui, porque vocês depois terão acesso a esse material. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Da turma que está aqui assistindo, todo mundo já entrou na disciplina no ambiente virtual? Vocês já estão inseridos, já estão cadastrados lá? A última vez que eu olhei não estava todo mundo, tinha poucas pessoas. Eu acho que aqui tem mais gente. Talvez tenha acontecido ao longo das horas aí, né? Modernidade líquida, né? Rapidamente. Então tá, por enquanto a gente está deixando sem senha, né? Vocês podem avisar se tem alguém que não daqui ou de algum colega de vocês que não está aqui hoje, tá sem senha. Eu mandei o e-mail, né? Então é uma temática abrangente, envolve um monte de áreas, né? E a gente vai ter sempre esse olhar de como é que a gente pode inserir arquitetura, pensar arquitetura a partir disso, né? Muito bem. Como vocês estão vendo, eu imagino que vocês estão intuindo já, nada disso aqui é conta ou ciência exata. Tudo está sujeito à reflexão, à criticidade, né? Então, quanto mais a gente conversar, melhor, né? Aí tem os objetivos da disciplina, depois vocês vão ver isso direitinho. A gente quer poder fazer essa análise crítica da sociedade. E aqui uma ideia de divisão das aulas, mais ou menos sequencial, que é um pouco em cima dos temas que a gente comentou. Organizadinhos, um pouco mais detalhados, talvez, né? Que é basicamente são essas unidades, né? Do ser humano, os grupos sociais, cultura, e elas vão se misturando. Vocês vão ver que é uma rede, esses pontos vão trançando, né? Quem compõe o Brasil, direitos humanos, questões e desafios atuais, né? Vou dar uma ênfase para isso, né? Para a atualidade. Muito bem. Avaliação do aprendizado, então todo mundo já sabe, né? Que a gente tem a avaliação bimestral, isso aí já é uma coisa padronizada, estabelecida, e temos a ACI. Vocês tiveram no primeiro semestre, acho que já essa primeira experiência, né, da avaliação de conhecimentos integrados, que tem peso de 30% na nota, né? Eu sou uma das pessoas que ajuda a compor essa avaliação, então aceitamos aqui observações também.
E a nota bimestral, então, ela é uma média ponderada, né? Vai ter 30% vai ser ACI e 70% vai ser o que eu estou chamando de AMC, que são simplesmente essas avaliações do método contínuo, né? Tudo que a gente fizer, faz um resumo sobre tal coisa, ou apresentou um seminário, ou enfim, apresentou uma matéria de jornal e debateu, algo assim, e a gente vai anotando isso e tal, de modo que ao final do bimestre a gente espera que vocês tenham, sei lá, 4 ou 5 notas de algumas atividades, e aí isso, tudo com peso igual, para ficar fácil, né? E isso dá 70% da nota, os outros 30% são a ACI, né? Mesma coisa no segundo bimestre, e aí temos a média final. Então aqui não tem muito mistério, né? Você vê que está bem aberto, né? Produção de textos, fóruns online, exercícios, provas, trabalhos, apresentação de seminários, tudo isso a gente pode utilizar se for o caso, né? A gente vai sentindo aí. Bom, então temos uma bibliografia também sugerida, né? Do Amorim, Henrique Amorim, Celso Barros e Igor Machado, Sociologia Hoje. Este livro em particular, ele tem uma quantidade grande de exemplares, tanto na biblioteca setorial da engenharia como na biblioteca central, né? Tem bastante obras disponíveis, eu consegui uma doação para a gente, né? Então é um livro muito interessante, uma edição legal, recente até. Tem outro que é o Bus de Ciência, Ética e Sustentabilidade. Esse livro vocês conseguem encontrar, ele tem à venda, mas ele tem, para quem tem acesso a Kindle, quem utiliza Kindle, acho que consegue baixar, fazer o download desse livro. É interessante, a gente vai ver algumas coisas. É complicado nesse tipo de disciplina a gente ficar limitando leitura. A gente vai fazer leituras aqui e ali, nós vamos buscando, trazendo textos, né? Então aqui é só para ter uma bibliografia básica, né? Então tem outro, Diegues Júnior, Etnias e Culturas do Brasil. Esse livro é um livro que chegou em casa esses dias, eu ainda não me aprofundei nele, mas parece muito interessante. O Durkheim é um clássico, Regras do Método Sociológico, e Pércio Oliveira, Introdução à Sociologia. Então essa aqui é a nossa bibliografia básica. A gente tem uma bibliografia complementar também, com alguns clássicos, né? A Mariana Chauí, de Filosofia, volume único, o Raymond Aron, Pensamento Sociológico, aí tem um outro livro, Maria Cristina Costa, sobre Sociologia, Engels, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um nome super importante, né? Um parceiro aí de Marx, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e muita coisa eu vou disponibilizar para vocês via ambiente virtual, né? As notas de aula eu vou colocando no ambiente virtual, eu acho que é uma coisa que eu espero que ajude, que seja uma coisa positiva, né? Muito bem. Então isso aqui, coordenador, direção e tal. Então esse aqui é o plano de ensino básico, né? Quando chegar, e já existe uma primeira versão desse plano de ensino lá no ambiente virtual. Se vocês entraram na página da disciplina, lá no alto tem uma seção de avisos que toda disciplina tem que ter. E tem ali no alto também, juntinho, tem o plano de ensino. Eu estou mexendo, dando um último acerto aqui no formatação tal do plano. Então pode ser que tenha alguma pequena diferença entre o que eu mostrei agora para vocês e o que está lá. Mas a gente vai atualizando e deixando, né, aos poucos vamos deixando, unificando isso, né? Tá? Muito bem. Dessa parte, tudo tranquilo? Nenhum problema? Deixa eu ver. Ninguém abriu a janela. Bruna, ó, é ponto positivo para você. Realmente, não sei se é o frio, o que que é, mas beleza. Agora sim, eu tenho preparado um começo de, sei lá, uma apresentação que eu quis fazer, uma espécie de... Eu gosto muito de fazer esse fio condutor da história da humanidade, alguns nomes legais, de pessoas interessantes para a gente ler, para a gente refletir. E eu pensei em apresentar isso para vocês, né? Mas eu acho que vocês estão muito quietinhos, né? Eu não sei se é no primeiro dia, o que que é, se é isso, né? Eu queria propor também, não só para, enfim, para algum momento específico, queria propor para toda semana, se você, vamos ver o que que vocês acham.
que a gente tivesse um tempo na nossa disciplina, semanalmente, para poder comentar brevemente notícias e atualidades, sabe? Coisas que estão acontecendo, a gente refletir sobre isso, né? Então, eu já tentei fazer isso via fórum, já fizemos, né? Em outras temporadas aí, via fórum, então o cara escreve, coloca lá, posta. É interessante, né? Mas eu tava pensando, oba, obrigado, Aira, pela sua. Ó, agradeço, né? E eu pensei no seguinte, da gente fazer essa rodada de debate sobre as notícias, as coisas mais atuais, mais recentes, que a gente possa fazer mesmo assim, conversando, dialogando, né? Não ficar só aquela coisa do anexa uma coisa, coloca um link. Não que isso não possa ser feito, acho que pode, né? Mas tudo bem a gente ter uns minutos aí para falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? O que vocês acham? Gisele, muito olha que bom vocês. Ah, eu consegui tocar alguns corações. Muito obrigado, pô. Muito obrigado. Olha, vocês ainda não sabem da importância que é para mim vocês aqui e vocês mostrando a cara para mim. E depois eu vou contar, mas vocês não têm noção. É muito bom estar vendo vocês aqui. Então, assim, o que vocês acham da gente ter uns minutos toda semana para poder comentar o que está acontecendo, né? Algumas coisas de atualidade. Eu sempre vou trazer. Pode ser? Tudo bem? Eu sempre vou trazer alguns temas, algumas ideias, né? O que a gente faz na vida, né? Além de pensar. Pensa, faz bastante coisa, mas está sempre pensando. Então, eu, por exemplo, estou aqui com vários recortes de jornal. Olha que coisa louca, né? Nesse mundo hiperconectado. E hoje, de repente, eu me vi separando papéis, assim, para compartilhar com vocês, né? Mas nesses momentos semanais, eu queria deixar bem livre para que vocês tragam também. Então, toda semana a gente pode ter um tempo e falar, gente, algum tema que vocês querem abordar, e aí fica a tribuna livre e vocês podem enfim, sugerir, tá? Não precisa fazer isso toda semana, mas ao longo do bimestre seria bom ouvir um pouquinho, né? Que cada um de vocês trouxesse pelo menos uma vez um tema, assim, e aí a gente vai debatendo. E se eu fosse um cara chato, eu diria é bom porque precisa disso para nota, mas eu não vou ficar falando essas coisas com vocês. Vocês vão trazer porque vocês querem compartilhar, porque a gente quer construir juntos, né? E vale nota também, mas tudo bem, né? Assim, então eu pensei aqui, como é o primeiro encontro nosso, né? Eu tem três coisas que se a gente para, na verdade tem tanta coisa acontecendo nesse país, né? Nesse mundo. Mas assim, eu vou pela ordem cronológica do que chegou, que eu falei, não, peraí, né? Vamos abordar isso. Um primeiro ponto, né, a gente pode hoje até fazer mais esse esquema de roda de conversa. Né? Uma coisa que me chamou a atenção foi aquela história já tem uns 15 dias isso, né? Ou seja, já é um passado quase distante, né? 15 dias acontece tanta coisa. Mas assim, sabe aquela história do pessoal do turismo espacial? Vocês viram isso? Bem bem controverso, né? Assim, é curioso, interessante e tal. E aí tem assim um charme, né? Uma sedução, você vê, nossa, o cara é uma nave e tal. Aí de repente você estava assim achando, né? Puxa, quando de repente você abre o jornal e está escrito ali: se você ganhar R$ 5.000 por dia nos próximos 600 anos, trabalhando todos os dias, né? Feriado e tal, não adianta, você mesmo assim não vai ter dinheiro para ir para o espaço, tá? Você não vai conseguir fazer esse passeio que os caras fizeram. Então, quer dizer, é aquela, como é que fala, aquele choque de realidade, né? Quando o número de zeros é muito grande, a gente se perde um pouco, né? Então, sei lá, eu achei estranho, né? Algo, vamos dizer assim, o que a gente consegue tirar disso? O que a gente consegue refletir, né? Que nós, humanidade, temos um potencial incrível, a gente consegue fazer coisas muito desafiadoras, né? Vou dar uma voltinha no espaço, daqui a pouco estou aí e tal.
Isso é tremendamente desafiador, é uma conquista que se você contasse isso numa aula, né? Sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, iam falar que, ó, o professor pirou, chama aí chama o pessoal aí da casa de saúde que o cara tá meio doidão. E não, né, a gente chegou nisso. Então, temos aí uma conquista tecnológica, um know-how, uma capacidade, que bom, essa parte boa. Mas aí vem a pergunta que eu sempre coloco, né? E aí alguém tem que ser o chato, né, gente? Então, como vocês são lindos, maravilhosos, novinhos, cheios de energia, eu não tenho problema de ser o chato. Aquela pessoa que fala assim, pô, mas para quem? Afinal, né? O que a humanidade em si está ganhando quando 3, 4, 5 bilionários, porque milionário é muito pouco para eles, né? Esses bilionários, bilhardários, dão uma voltinha e tal. E aí? Qual o ganho? O que a humanidade, né, tem a ganhar com isso? Ou seja, a gente tem tanto potencial, mas poucos podem usufruir dessa forma, né? Eu fico pensando, será que tem um sentido? Mas mesmo assim, vocês acham que é legal? Eu queria ouvir um pouco vocês. Eu fiquei com esse negócio me incomodando, sabe? Fiquei pensando, pô, 600 anos trabalhando todo dia. Primeiro que eu não ia jamais conseguir chegar nesse salário diário, né? Eu já estava lascado. Segundo que 600 anos trabalhando sem descanso, acho que é muito, né? Parece bastante, né? Sei lá. Será que eu estou sendo muito... É muita interrogação? Vocês acham que eu estou pondo muita água no chope? Ou faz sentido a gente se perguntar? Vocês podem falar, inclusive, viu? Ouvi dizer que vocês falam. Ó, fala. Realmente, professor, eu vou falar, então. É, é meio absurdo pensar que alguma pessoa consegue acumular todo esse tanto de dinheiro, mas eu também fico um pouco incomodada, mas eu acho que ainda assim é, é interessante que alguém dá para A fazer, gente pelo saber que menos. pode, né? Mas eu também não gosto, não, pra falar a verdade. Não gostei muito, não. Que situação, né? Tudo tem sempre essa dualidade no mundo atual, tem sempre isso, né? Mais algum comentário sobre esse tema? Às vezes eu acho que é um pouco preocupante ver como o investimento está sendo, da ciência sendo destinado para algumas coisas que não tem proveito. A gente já sabe que a gente pode ir para o espaço há muitos anos. E a gente não ganhou nada com isso, assim, foi só bilhões, sei lá quantos zeros, que foram E Bruno, gastos para fazer isso. e aí assim, eu fico ouvindo você e eu, assim, muito tranquilo, muito simples, né? Só vou colocar uma coisa: é um tempo de pandemia. Quer dizer, as pessoas estão, vocês, nós, né, estamos ainda correndo atrás de vacina. Quer dizer, um troço muito louco, né? E aí, enquanto isso, né, tem esses passeios acontecendo, né? Muito bem, mais alguém quer comentar esta notícia? Professor, eu concordo com Fala. isso aí que vocês disseram, com o que a Bruna falou também, que, tipo, é um motivo, parece algo bem fútil, né? Que eles gastam dinheiro com isso num momento que o mundo inteiro tá precisando de outra coisa. Eu fico meio, tipo, É que a necessidade mesmo de gastar dinheiro estranho, com né? as coisas. Chega a ser engraçado, né, o pessoal É, gastar tanta grana com isso e não focar em outras coisas bem mais importantes. pois é. Então, tem essa, tem outras notícias. Tem, vamos lá, podemos passar para um outro tema que está mais próximo da gente, né? Geograficamente também, porque é mais recente, né? A gente está vivendo um tempo de Olimpíadas, também estranho, porque são Olimpíadas 2020 que estão acontecendo em 2021 e mesmo assim uma séria controvérsia, né? Porque a gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Não é mais segredo, já está vazando por aí que parece que boa parte desses atletas maravilhosos que estão lá, mas eles não são nem todos
seguem essa coisa do distanciamento, do isolamento, dos cuidados, sabe? Tem uns caras lá que não são muito bom exemplo nesse aspecto, né? Mas aí, oba! Tuane, muito obrigado pela sua presença agora de janela aberta. Legal. Eu quero trazer uma outra coisa para vocês. Dentro desse espírito olímpico, o que aconteceu? Esse ano nós tivemos a inserção aí de skate, de surf, né? Eram, vamos dizer assim, esportes. Tinha gente que nem reconhecia como esporte, nem achava, né? Eu tenho uma simpatia imensa por skate, por surf, porque eu sou nascido em Santos. Na verdade, estou falando com vocês agora, eu estou nesse exato momento em Santos, né? E aqui a gente sempre levou isso. Gente, a vida perto da praia, a gente entende as coisas de um modo mais simples, não tem muito, sabe, é mais aberto, mas vai com qualquer roupa, não tem estresse, não sabe, não tem. Então, skate, pô, skate é legal, é assim um meio de transporte, sabe, jovem. O surf e o surf também, né? O surf pra gente tá assim muito próximo, né? Porém, para muitas pessoas são, vamos dizer assim, práticas associadas à marginalidade. Tem gente, tem gente falando coisas loucas, assim, o pessoal tem gente muito atrasada nesse mundo, né? Então tem gente que acha que skate, nossa, coisa marginal, tal, surf, né, os vagabundos, os caras fazem. Cara, olha aqui, eu achei tão bonito o exemplo do Ítalo, que ganhou a medalha de ouro, né? Viajou horas e horas e horas e horas, chegou no Brasil e foi fazer o quê? Foi surfar, né? 4 horas da manhã, o cara vai lá, vai pro cantinho dele, né? Não, é mar, né? Então é isso, né? É a simplicidade. Essas coisas que hoje dão medalhas, que são consideradas, respeitadas, estão associadas com... Olha, vou até mostrar para vocês essa matéria que eu separei. Bom, que vai aparecer invertido para vocês. A cultura das ruas, né? É um texto que fala disso, que a gente, depois de muito tempo, a cultura das ruas chegou vamos dizer, no pódio olímpico, no topo do mundo, né? Então o skate agora a gente precisa começar a respeitar. Quem não respeitava pode repensar, né, suas atitudes, sua visão de mundo. E o skate tem tudo a ver com espaço urbano, né, gente? O skate tem tudo a ver com espaço urbano, então vamos pensar. Isso tem, eu não sei, eu acho que essa é a inspiração para a arquitetura. Eu acho que sabe, pensar nesse mundo, um mundo que seja acessível, onde as pessoas possam deslizar assim, tranquilas, né? De preferência, sem soltar fumaça, né? Sem gasolina, tá? Pô, por que não, né? Então, tudo de bom o skate, né? E o surf também é uma conexão com a natureza, né? Tantos de nós temos dificuldades com isso, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma filha de 17 anos que fica assim, se deixar, ela fica meses, acho que no quartinho ali. Não é muito saudável, isso não é nada saudável, não é legal. Então, que bom que nós temos essa possibilidade que a gente está exercitando agora. A gente está se vendo, né? Mas, caramba, a gente precisa fazer um pouquinho de exercício, sabe? Se você procure, tá? Não descuidem disso não, né? Então, eu moro em São José, na região central, então tem um certo horário lá de manhã cedinho, então vou lá dar uma caminhada. Eu não estou aglomerando, mas eu não estou descuidando também disso, né? É importante isso. E para vocês eu acho que é muito, porque para a gente não cair naquele negócio da arquitetura muito teórica, de ficar só fazendo desenho, mas não ter a noção mesmo da realidade, né? Existem pessoas que fazem desenhos lindíssimos, mas o senso sabe, da vida prática, né, é muito importante que esteja presente, né, nas nossas criações, nas nossas invenções, né. Então eu não sei, eu achei legal isso, eu acho que essa conquista do skate, da fadinha, né, que o pessoal fala, e assim, e nada a ver com marginalidade, uma menininha, 13 anos, uma pessoa super simpática, tal, então super clean, ninguém pode ter preconceito, não dá, gente, pô, né? E o Ítalo também é um cara tranquilão, né?
Então, eu acho que são coisas que, vamos dizer assim, para mim, chegou meio como antídoto daquilo que a gente estava falando antes, sabe? Dos bilionários do espaço. Cara, é um skate, é uma prancha de papelão, né? Como é? De isopor, tal, faz, improvisa. No dia, não sei se vocês viram, né? No dia da medalha de ouro, simplesmente ele entrou e quebrou a prancha. Com 1 minuto, quebrou a prancha. E aí, assim, eu quero chegar no ponto desse cara, que não demonstrou nenhum, saiu correndo e pegou outra. Gente, que isso nos inspire, que esse semestre, que a gente seja inspirado esse semestre pelos ídolos da vida, que a gente consiga pegar a prancha que quebrou e construir algo em cima, né? Criar e buscar o que é nosso, né? Buscar o que é nosso, né? Sei, eu fiquei inspirado por essas pessoas. Vocês querem comentar um pouco isso? Estou viajando. Eu achei muito legal. Tem muitas pessoas nas Olimpíadas que estão nos inspirando. Verdade. É muito, mesmo sendo um pouco um choque de realidade também, ver como é a realidade dos atletas brasileiros, né, que chegam lá sem nenhum preparo, sem poder romantizar o esforço, né? Nada de meritocracia, mas mesmo assim a gente consegue se inspirar com as voltas por cima que eles dão. E é Sabe, importante ver essa representatividade, né? é muito legal. Eu estou pensando aqui também na história do baile da favela, né? Talvez até mais, vamos dizer assim, uma coisa que para mim aumentou a simbologia. Eu queria trazer isso para vocês como reflexão, né? A história do baile da favela é o seguinte, que a coreografia toda da nossa medalhista maravilhosa, aquela coreografia são 2 momentos, né? Então o que que acontece ali? Ela faz uma ponte entre Johann Sebastian Bach, que começa a coreografia inteira, né? Começa com aquela música, né? Um órgão, tal, uma coisa um pouco dura e fria, tal, que vamos dizer assim, a gente poderia brincar, poderia associar como se fosse uma arquitetura alemã mais tradicional, enfim, né? E de repente quebra e vem o baile da favela. Então isso para mim, assim, se eu tivesse na época do TCC, no meu TCC, eu ia com certeza pensar, caramba, será que eu consigo fazer um projeto que tem uma quebrada, né? Que tem um desenho de um jeito e de repente a gente quebra e abre um espaço grande aqui e tal. Eu acho que essa junção musical é bastante poderosa, ela pode também ser inspiradora, né? Quer dizer, mostrar que é possível fazer essa junção, né? Esse casamento aí do que em princípio parece diferente, né? Quer dizer, não existem barreiras intransponíveis, é a gente quebrar esses muros, né? Eu achei que era bem simbólico isso. É assim, Brasil e Alemanha ali, e, né? Estou viajando muito. Hoje eu tirei o dia para conversar com vocês mesmo. A gente vai ter momentos de falar de autores específicos, mas assim, eu queria que a gente tivesse essa leveza, sabe? Se isso for um problema para vocês, vocês me falem, eu sou da informalidade mesmo. E depois, para a turma que gosta das coisas mais organizadinhas, eu prometo que vou dar uma aula de cálculo mais quadradinha, daí vocês ficam satisfeitos. Vamos ver se a gente consegue. Tá. De certo modo é isso, né? O baile na favela colado com o bar é mais ou menos que nem um professor da aula de estudos sociais na terça e cálculo na sexta. É mais ou menos, tem a ver, né? Gente, só que eu vou falar uma coisa para vocês. O segredo do bom relacionamento é a sinceridade, né? Pelo menos é o que dizem isso. E aí, eu acabo de perceber que eu comecei a minha aula, acho que do final. Eu fiz toda essa parte final aqui, né? Mas faltou um começo, não faltou um começo? Estou achando que faltou um começo. Eu entrei cedo aqui, ansioso para ver vocês, comecei a conversar. E o que faltou, hein? Peçam alguma coisa, comentem, sei lá. Eu acho que eu vou começar tudo de novo.
Ah, professor, eu não Fala, vou falar faltou nada. Eu só queria comentar uma coisa fala. sobre a mina, ela, a que colocou o baile de favela no meio da apresentação. Ah, sim, fala. Ela já faz isso tem um tempo já, tem várias apresentações dela que tem, né? Sim. E eu acho que isso é. Eu não sei se é a brisa dela, mas ela, como eu vejo isso, é tipo. A gente aqui do Brasil, a nossa relação com esses esportes é muito mais distante do que vários outros países, porque vários países têm um incentivo muito maior e essas coisas. Daí eu acho que quando aqui a gente consegue chegar tão longe assim, a gente não quer ficar só nessa parte de música clássica, porque não é o que a gente vive aqui, porque música clássica, quem que ouve aqui direito, sabe? Então, eu acho bem da hora isso mesmo, porque a gente vai conquistando outras coisas, né, de outros jeitos. Ótimo, ótimo, legal, Laura. Uma coisa que eu estava pensando também sobre isso é que eu não, assim, eu li mesmo. Teve um jornal que chamou a atenção, principalmente um crítico lá que estava escrevendo, pô, a gente vê nessas provas da ginástica. A ginástica normalmente é um recenseamento de grandes potências, porque exige um investimento grande, equipes grandes, todo um treinamento, uma estrutura, né? Então, se vocês forem ver os pódios das ginastas, em geral é o quê? É China, Estados Unidos, Rússia, Japão, é mais ou menos isso. China, Estados Unidos, Rússia, Japão, grandes potências, entende? Coincide com as grandes potências econômicas. Não é que coincide, justamente não é coincidência, é o fato do investimento. Então, é direto isso a gente vê lá. China, Estados Unidos, Japão, Rússia, né? Então é interessante porque aí você veio e quebrou, a gente conseguiu quebrar esse senso de grandes potências e encaixou ali. Então realmente é uma simbologia dupla, né? É a menina, bom, ou múltipla, né? É a moça brasileira que entra ali, coloca a bandeira no meio daquele pódio com as grandes potências e também reforçando isso com aquela música aqui para outra. Porque assim, a gente ouve de um jeito isso. Agora, e aliás, uma pena que não tinha público, né? Assim, o público era só na televisão, basicamente. Mas imagine como é isso, de repente, um daqueles caras lá, um chinês ou um alemão, um americano, escutar aquilo, deve ter estranhado num certo momento e tal. Mas que bom, né? Não tem importância que é estranho, mas escute aí e tal. Então foi realmente tem uma simbologia bem legal. Agradeço o comentário. Mas, gente, nós somos um time seleto aqui e eu acho que eu podia me apresentar um pouco, né? Eu comecei falando da matéria, da, tudo bem, essa questão dos temas, são temas amplos, é uma ementa ampla com vários temas, né? O viés social vai estar presente. A ideia é que isso sirva de combustível para vocês, de inspiração para vocês, o que a gente conversar aqui, para vocês desenvolverem projetos. E aí, assim, acho que eu vou falar um pouquinho de mim, depois se vocês quiserem conversar um pouquinho, falar um pouquinho de vocês também. Bom, a gente tem 2 dias, né? A gente tem terça e sexta. Mas eu vou comentar então, né, que eu sou formado, minha primeira formação. Então, meu nome é Paulo Barja, né, isso aí vocês já sabem que acho que está no horário de vocês. Eu sou formado em música, minha primeira formação foi música, né? Eu fiz aqui em Santos, conservatório, fiz 10 anos de curso técnico e tal, concerto de formatura, aquelas coisas todas. Então eu sou músico, né? Tem carteirinha, inclusive, né? E já vivi, já ganhei, como é que fala? Já me sustentei tocando em barzinho. Eu tenho um passado aí que não está nem tão distante assim. E, né? O segredo do relacionamento é a sinceridade. Vocês têm que saber por onde eu já andei, né? E tudo bem. Depois eu fui para a Unicamp, né? E na Unicamp eu fiz física. Então fiz graduação em física. Fiz o mestrado em física também e sempre me interessei, comecei a me interessar mais e mais assim pela área de biofísica, entender um pouco a relação da máquina com as pessoas, tal, com os animais. Comecei a estudar planta e aí eu fiz um doutorado sobre fotossíntese. Meu doutorado foi
na parte de biofísica, então eu ficava parte do tempo na física, parte do tempo na biologia, e também é interessante porque quando você faz coisas assim na fronteira, você é visto como o estranho, né? Então você chega lá na física, aquele cara que gosta de planta. Chega na biologia, esse físico maluco, né? Não tem importância, mas a gente vai fazendo essas pontes, sabe? Fazendo essas conexões. Eu acho que a arquitetura também é isso, né? A arte dessas conexões, né? Daí eu fiz o doutorado, então, em ciências. E tudo isso na Unicamp. Aí eu fui para a USP fazer o meu pós-doc. Então eu fui, nesse momento, estudar um pouco de genética, trabalhei um pouco com isso, né? E aí vim para São José, para Univap, onde eu entrei, na verdade, para aumentar o corpo docente, para poder a gente começar um mestrado e doutorado na engenharia biomédica. Existia a graduação em engenharia biomédica, a primeira graduação em biomédica no Brasil é da Unicamp, da Univap, né? Primeiro curso. E aí eu vim para dar aula e também para o mestrado e doutorado. Então vim para cá. E aí trabalhei muito com a área de saúde, né? Então eu tenho um interesse muito grande, né? Inclusive tem uma aluna minha, depois eu vou passar para vocês a dica, é a Ana Puzzi Taube, que ex-aluna, né? Agora ela mora nos Estados Unidos, mas ela fez o mestrado aqui na Univap, na parte de arquitetura hospitalar, porque a gente estava querendo ver a avaliação de ruído. É uma área que me interessa muito, sabe? Medição de ruído. E aí juntei os interesses, né? A avaliação do ruído no ambiente hospitalar. Então tem uns 2 trabalhos muito bons, tem vários trabalhos, mas tem 2 que eu me lembro, assim, que são... o da Ana eu acho que seria legal um dia mostrar para vocês, e a Simone Lopes, que aí era outro caso, era uma enfermeira que estava preocupada também com essa questão, né? Então são interfaces, né? Eu comecei a me interessar pelas interfaces enfim, do que tinha de tecnologia com a saúde. Mas em paralelo eu virei pai, né? Tenho uma filha que está quase prestando vestibular, e daí eu já gostava muito de ler. Comecei a escrever histórias infantis, cordéis, eu já fazia poesia, né? Como muitos fazem no caderninho, fico deixando ele meio quieto e tal. Aí comecei a contar a história para minha filha, comecei a fazer os cordéis, comecei a publicar cordéis, livros. Hoje eu tenho 15 livros publicados, vários de poesia, algumas coisas. Tem um romance policial, inclusive, feito com alunos, com a ajuda de alunos, um projetinho muito louco que a gente fez, que um dia eu vou cutucar vocês a respeito de uma ideia que eu tenho a partir desse projeto. Enfim, então eu virei isso, né? Um escritor e professor universitário, né? É o que a gente está fazendo agora. Tem a formação em música, então eu estou sempre nessas interfaces, é uma pessoa que gosta das interfaces. E aí eu tenho também as minhas inspirações, né? Alguns músicos pessoas que a gente adora, né? Tem tantos, mas eu poderia citar, por exemplo, Chico Buarque, né? Que é um quase arquiteto. Vocês sabem o que acontece, né? Quando o cara tem a veia artística forte, muitos deles, às vezes o pai fica, não, mas vai fazer isso, vai viver, não vou fazer arquitetura. Então tem vários casos, né, de artistas, arquitetos, né? O Chico Buarque, na música tem muito, o João Bosco também, então são caras legais, né? Então, essas e muitas outras questões me fizeram ter essa simpatia pela arquitetura, essa vontade, né, de estar perto, essa coisa de desenhar no espaço, assim, sabe? Bom, então é isso. Tive uma banda medieval ao longo da minha carreira de músico. Tem vídeos, inclusive, no YouTube, uma coisa muito louca, assim, eu posso mostrar para vocês. Sou apaixonado por Idade Média. Eu fico louco da vida quando as pessoas falam que Idade Média é Idade das Trevas. É mentira, não é Idade das Trevas. Tá? Idade das Trevas, segundo alguns, capaz de ser hoje em dia, né? Que nós estamos assim, situação delicada. Mas a Idade Média tinha muita coisa interessante, inclusive na arquitetura, né? Mas na parte musical também. Então eu uni essa coisa vocalista de banda de rock. Eu tinha uma banda de rock, eu era vocalista, né? Então tocava, depois eu fui virando gente grande, entrei numa banda de medieval e aí continuei de vocalista e tal. Então tem essas coisas, né?
Quando a aula é presencial, que talvez a gente venha ter esse encontro, vai ser curioso, porque é muito difícil eu ficar sentado, parado, conversando. Eu estou fazendo isso porque não tem jeito, né? Que é o momento que a gente está vivendo. Mas, assim, nas aulas eu gosto de me deslocar um pouco, assim, sabe? Ocupar o espaço. Putz, e tem um péssimo vício de professor de falar muito. Gente, me interrompam, por favor. Enfim, mas é isso. Vocês estão quietinhos. Alguma questão que vocês querem colocar? Tem algum tema que interessa? De repente, o professor passou ali a ementa, a gente não vai ouvir tal coisa, não vai falar de tal coisa. Hoje é um dia legal para se vocês tiverem alguma sugestão, né? A gente está sempre aberto, mas primeiro dia, né? É legal, a gente pode ir formatando coisas. Por exemplo, música e arquitetura. Eu não pensei em colocar nada disso sabe, ter uma interface, não pensei. Mas não deixa de ser uma possibilidade. Estudos sociais, né? A música é um fenômeno social, né? E aí? Comentários, ideias? Muita loucura, assim, no primeiro dia? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, gente. E assim, se vocês estiverem quietinhos, tranquilos, aí eu vou começar com, vamos dizer assim, um primeiro materialzinho, PDF aí que eu posso compartilhar com vocês depois. Uma espécie de cronologia, ideias interessantes ao longo da história da humanidade, né? Algumas ideias que eu quero, enfim, pessoas com ideias que eu queria colocar para vocês. Sendo que uma boa parte disso talvez vocês já conheçam ou, né, enfim, vai lembrar, isso não uso muito, mas aí mesmo, a gente já viu isso uma vez. Talvez, né? Mas é legal para a gente ir semeando aí. Tudo bem? Olha que eu compartilho então. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, pode falar agora ou, se não, a qualquer momento, tá? Tranquilo, avaliação continuada, a gente trocando ideia, fazendo uma coisa bem suave. Tranquilo, né? Beleza, então deixou lá para a trilha do conhecimento. Deve estar abrindo um Word aí para vocês, né? Uma trilha secular e arbitrária do conhecimento social. Então esse fica sendo o nosso texto, na verdade um material em tópicos aqui. E se vocês toparem, eu pensei nisso, né? Da gente preparando materiais assim no Word e depois eu salvo em PDF, fica um formatinho legal. Tem gente que prefere fazer tudo naquele formato slides, PowerPoint, aquela coisa mais com design mais elegante, mas eu acho que de repente para a gente ler, para consultar depois, se fizer assim mais simples, tudo bem? Pode ser? Então tá mais clean esse aqui, né? Então assim, para a gente falar de alguns nomes importantes, né, da história de pensadores, né, talvez a gente possa realmente começar com Sócrates, né? Sócrates, que foi um pensador grego, né, condenado à morte por corrupção de menores. Olha isso, gente. Eu estou começando aqui a nossa lista de grandes figuras justamente com um corruptor de menores. Poxa, você vê como as coisas são complicadas, né? Às vezes um sujeito com as ideias, né? Ele era um cara muito questionador, né? E essa postura questionadora foi... sim, já rolava fake news, acho, nessa época, né? Começaram a distorcer e dizer que aquilo era corrupção. Não é, simplesmente você questionar, perguntar. Ele perguntava, né? Veja como que é. Então foi condenado à morte. E ele defendia essa atitude questionadora como um princípio de conhecimento, né? Só sei que nada sei. Essa é a frase provavelmente mais famosa do Sócrates. Só sei que nada sei. E tem outra que eu gosto muito. A vida irrefletida não vale a pena viver. Então, só ir levando, empurrando as coisas não adianta, né? Não vale a pena.
Então a gente parar, pensar, trocar ideia, conversar, né? Eu, sim, estou com grandes expectativas da gente ao longo da disciplina de vocês se empolgarem o tanto quanto eu estou empolgado aqui. É uma espécie de tratado de honestidade intelectual, né? A obra de Sócrates, onde ele diz que, assim, de certo modo, assim, quem acha que sabe muito, sabe aquelas pessoas arrogantes? Tem muito por aí, viu, gente? E digo mais, na universidade às vezes tem mesmo, porque aquele cara, oh, tem doutorado, não sei o quê. Gente, perdoem esses infelizes que falam assim desse modo arrogante, tá? Porque não, nada a ver, tá? Mas assim, no fundo o que Sócrates está dizendo é, esses caras que acham que sabem muito, eles não ficam abertos para aprender, né? Eles se fecham. Então eu queria propor para vocês, vocês que parecem pessoas super abertas, propor que daqui a X anos, daqui a um tempão, quando vocês tiverem, sei lá, diplomas, prêmios, certificados, o que vocês conseguirem, que isso não tire de vocês essa vontade de refletir, de pensar, não, né? Estar aberto para aprender, né? Eu acho que esse é o principal exemplo, né? A principal lição que fica da vida do Sócrates, né? Aí a gente vai para Aristóteles, o maior dos pensadores gregos. Muitas pessoas acham isso, eu acho também. O maior dos pensadores gregos, escreveu sobre um monte de assuntos. E olha só uma das frases dele: o ser humano é um animal político. Tá? Nasceu para viver em sociedade. Então tá aí. Não tem como a gente. E aí eu posso até grudar na frase do Brecht, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Então, gente, as escolhas que a gente faz são escolhas políticas, né? Não é a questão de partido, não é isso que eu estou falando. Mas quando você escolhe um tipo de arquitetura, quando você escolhe o que você vai fazer, eu vou trabalhar só com arquitetura de interiores, em condomínios de alto padrão. Bom, é uma escolha política. Você vai trabalhar para rico e tudo bem, é uma escolha sua. Ou então, eu vou promover, eu vou valorizar o espaço público, eu vou deixar abertura, ter um espaço que seja inclusivo, eu vou usar rampas, espaços amplos, vou respeitar a natureza. É uma escolha política também, né? Então tá aí o Aristóteles para lembrar a gente disso, né? A gente não pode viver sozinho, não dá para resolver pensando só na gente, né? Esse talvez seja o ponto de partida para a ideia de cidadania, né? Que hoje é tão importante. Então. Nos primeiros séculos da era cristã, a ascensão da Igreja Católica trouxe consigo a noção de que a Terra, casa do Filho de Deus, o homem, né? A Terra seria o centro do universo. Então todo mundo conhece essa história, né? Tinha essa noção, né? A Igreja Católica, o centro, né? O homem é o centro do mundo e o mundo é o centro do universo. Tá? A partir do século XV, a revolução científica, que foi comandada por diversos estudiosos como Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e Galileu Galilei, ali aquele time, né? Se você considera nesse período aí essas pessoas, representam o nascimento da ciência moderna. Que é o quê? Baseada na experiência. Então não é só ficar naquele meu desenho tal, é bonito isso, ficar fechado em si mesmo, na teoria, não. É você realmente buscar na experiência, né, na realidade, o teu fundamento do que você vai fazer, tal, do que você pensa. Ao mesmo tempo, quando eles partiram para essa proposta, não, vamos fazer baseado na experiência, isso mostra coisas que nem todo mundo gosta de ouvir às vezes. A gente não está no centro do mundo. A gente não é o centro do mundo. Na verdade, a gente está mais para pontinhos no meio do universo, né? Então, tudo isso eu estou falando para vocês e estou pensando no aspecto da arquitetura, né? Uma megalópole, uma cidade, uma metrópole, uma cidade com milhões de pessoas. Aliás, uma cidade que seja uma cidade de porte médio, né? Médio para grande, enfim. Não é isso que a gente de vez em quando se sente pontinhos no meio do universo ali, naquele espaço, né, perdido ali e tal. Então, o que a gente pode fazer diante disso, né? Interessante a gente pensar. Bom, seguindo um pouco mais, René Descartes.
René Descartes, daí já estamos na virada do século XVI para o XVII, foi matemático, físico e filósofo. Na época não tinha esse negócio de você ter que escolher uma coisa só. Então, beleza. Os caras viviam nessas interfaces. Eu acho muito interessante isso, gosto muito disso. Desenvolveu as bases do cálculo, tá aí, ó, já um spoiler da sexta-feira, geometria analítica. No século XVII, ele fortalece essa ideia do pensamento científico e se torna a principal voz do racionalismo, né? Ele ficou famoso pela afirmação. Qual? Qual é a afirmação que fez o Descartes ficar famoso? Podem falar se vocês quiserem. Não precisa brigar não, hein? Não? Penso, logo existo, né? Ele é o cara que enuncia essa frase, né? Penso, logo existo. Então, é a importância do racionalismo e tal. Agora, olha que interessante, aqui já é uma observação minha. É individualista, né? Porque se você for analisar criticamente, ele não falou pensamos, logo existimos, né? Penso, logo existo. Ele está falando do indivíduo mesmo, né? Muito bem. Andando mais um pouco, vai para o Blaise Pascal. Talvez vocês achem que eu estou sendo tendencioso, porque o Pascal também era físico, né? Vários desses pensadores, né? Ele trabalhou na parte de dinâmica dos fluidos, pressão, matemático, né? Dizem, né, que ele inventou a primeira máquina de calcular, teve uma vida curta, ele morreu com pouco menos de 40 anos, né? E vamos dizer, na idade adulta, ele se torna, no final da vida dele, ele se torna, fica mais pendendo para a filosofia, ele se torna um escritor, pensador, né? E ele começa a combater o racionalismo de Descartes e o empirismo. Segundo o Papa Francisco, pode virar santo, né? Então tem aí o Pascal, candidato a santo. Veja bem, físico, cientista e candidato a santo. Isaac Newton, opa, mais um físico. Vocês vão falar, é marmelada, né? Então, mais um físico. Físico e matemático. Resumindo o gênio, eu poderia ficar agora o resto do semestre falando de Newton, mas eu não vou fazer isso com vocês, claro. Só vou dizer 3 coisas: mecânica, ótica e cálculo. Não precisa falar mais nada, né? A frase mais célebre desse cara é, e essa eu acho lindíssima, gente: se enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Eu acho que isso, eu quero assim, que esteja no meu epitáfio, assim, né? Pode colocar essa frase para mim que eu vou ficar feliz, né? Se enxerguei mais longe foi por estar nos ombros de gigantes. Então é o reconhecimento de quem veio antes, né? Aquela história da medalha. Pô, essa medalha não é só minha, é medalha de todo mundo que veio antes daquilo ser reconhecido na Olimpíada, né? Mas então, de todo mundo, né? É isso. Então tem sempre quem preparou o terreno para a gente chegar aqui, para a gente estar conversando agora, né? Acho muito bonita essa frase do Newton. E o Newton foi um daqueles caras que viveu bastante mesmo. Ele viveu mais de 80 anos. Naquela época isso era raríssimo, né? Bom, no século XVIII a gente tem o Immanuel Kant, né? Filósofo, 18 para 19, né? Fez a síntese entre o racionalismo, ele então criou essa ponte, essa conexão entre o racionalismo do Descartes e o empirismo, aquela coisa de valorizar a experiência, do John Locke, do David Hume, né? Foi professor de ciências e propôs uma teoria de formação do sistema solar. Enfim, o Kant era um cara interessantíssimo. Segundo Kant, as experiências, sensações, devem ser organizadas pelo pensamento e pela intuição para gerar o conhecimento. Então, olha que interessante isso. Então, esse percurso que ele propõe. Então, vamos lá, se a gente fizer um Google Tradutor para arquitetura, acho que não precisa nem mudar as palavras, mas na real é isso, né? São as experiências, é você andar na rua, é você conhecer o lugar, saber do entorno, né? Que aí depois você vai organizar isso com o teu pensamento, né? Com a intuição também, claro, com a sua criatividade, para gerar o conhecimento. Agora eu vou fazer esse projeto, né? É bem interessante. Inspirador, né?
Kant falava do imperativo categórico, uma lei moral boa por si mesma, uma consciência do dever que fosse mais importante do que o próprio resultado da ação. Você não faz uma coisa esperando que isso vai dar um resultado. Você faz uma coisa porque aquilo é o certo a se fazer, sabe? E pronto, né? Então é algo interessante também para a gente colocar, para a gente observar, né? Que mais? Seguindo na nossa linha, a gente tem o Hegel, né? Já aí no século XVIII para XIX, filósofo que define a dialética como forma de conhecimento. Sabe dialética? Aquela história de você ter a tese de antíteses, você tem um argumento e contra-argumento, né? E a partir disso você constrói a síntese, né? Então, de certo modo, dá para a gente pensar no Hegel como um grande defensor da construção conjunta, porque, dialética é você interagir, né? Se você conversar só... E outra, você não conversar só com quem pensa exatamente igual a você. Você precisa do choque de ter uma ideia que não... mas aquele cara discordou. Tudo bem, mas é a partir disso, esse questionamento que vai te ajudar a pensar uma solução, né? Então, é o que eu gostaria de deixar, por exemplo, se vocês estivessem para defender o TCC agora, eu falaria, não se esqueçam disso, né? Então, se o cara questionar alguma coisa, né, na banca ali e tal, não, mas tá certo, vamos construir uma síntese, né, bem observado, né? E a gente tem essa abertura. Então, a síntese, né, ela nasce desse diálogo, dessa dialética, e ela vai ser uma nova tese, que depois vai sofrer novamente uma tensão por outro pensamento diferente, e assim o mundo vai evoluindo. Bom, aí a gente chega nos 3 fundadores da sociologia. Karl Marx, filósofo, historiador, sociólogo, era um teórico que defendia a prática. Então essa é a marca de Karl Marx, era um teórico prático, né? Ele define uma série de conceitos fundamentais, como a mais-valia e a divisão da sociedade em 2 grandes classes. Olha lá, vamos simplificar, só existe no mundo isso aqui, proprietário e proletário. Então, se você for ver mesmo, né, de modo mais esquemático, é isso, né? Ou o cara é proprietário dos meios de produção e contrata você para fazer as coisas, né? Ou então ele é um que vai lá na fila do emprego também, né? Dizer que a teoria só tem valor se puder... vamos lá. Deixa eu juntar o Marx com o passeio no espaço que a gente falou hoje, né? Então, quer dizer, o mundo pode ser dividido, né? Entre os que tem aspiração, sonham em dar uma voltinha no espaço, e os outros que assistem pela TV. É duro falar isso, eu sei, é complicado, né? Mas é o mesmo choque da realidade, né? E assim, e aqueles que não sabem bem onde ficam, então pensa aí, de que lado você está mais perto, né? Você está mais para cá ou mais para lá? E aí cada um tire suas conclusões, né? Ele dizia que a teoria só tem valor se puder impulsionar a prática. O ser humano não pode ser pensado como uma entidade abstrata. Tem que falar do indivíduo. O indivíduo age na sociedade, pode influenciar na sociedade, mas também é influenciado pela sociedade. Então também tem essa dialética. E aí tem a frase: a história de toda a sociedade é a história das lutas de classes. A gente pode aprofundar isso em outro momento. Temos o Emile Durkheim, que cria a noção de fato social. Esse termo a gente pode avaliar depois também, mas é um marco nessa criação do fato social. Ele tenta estabelecer a sociologia, o objetivo dele é esse, estabelecer a sociologia como uma ciência. Então, os estudos sociais são estudos científicos, uma disciplina acadêmica, né? Pesquisas qualitativas, quantitativas, estudos de caso, uma abordagem que a gente costuma chamar de positivista hoje, né? Ele acha que consegue tratar como uma ciência e tal, e era muito importante para o Durkheim isso. Segundo ele, sociedades tradicionais, o que acontece? Cultura e religião criam uma consciência coletiva, né? Com a modernidade e a especialização do trabalho, o que aconteceu? O foco foi mudando da sociedade para o indivíduo. E isso é uma coisa que a gente está vendo hoje, né? Inclusive,
o que acontece? Você vai ver uns condomínios, os prédios novos e tal, e aí o apartamento, eles falam lá que é, sei lá, 3 dormitórios. Você vai ver 3 dormitórios. Tem um que cabe uma cama mais ou menos, um que cabe uma cama pequenininha, o outro só cabe a cama em pé. Eles falam que é 3 dormitórios, né? É um negócio meio louco. Então, assim, é muito, tudo divisórias, tá? Indivíduo, tá? Isso de fato veio. E aí fala assim, né? Aí faz assim, fala com áreas de lazer, amplas áreas de lazer, não sei o que, você vê, tem uma piscina lá e tal. Então é uma maneira de pensar, né? Muito bem. A sociedade é mais do que a soma dos seus indivíduos. Tá? Na música popular brasileira, a gente tem uma frase, acho que é do Beto Guedes: 1 mais 1 é sempre mais que 2. Eu gosto de trazer isso. Então, tá aí, né? A sociedade não é simplesmente pegar um monte de gente, jogar ali, somar aquilo lá e ter uma sociedade. Não é assim. Tem as interações, né? E Max Weber, a modernização e industrialização da sociedade traz avanço tecnológico, porém vai trazer também algumas coisas: racionalização, burocracia, controle e, consequentemente, a redução da liberdade. Então vem muita modernização, você está sendo monitorado, tem câmera em todos os ambientes, o celular, GPS, você está sendo monitorado o tempo todo. Isso pode levar à desumanização. E aí ele defende a ética do trabalho, ele diz que a ética do trabalho tem uma inspiração religiosa. Muito bem, chegamos num dos meus favoritos. Acho que hoje em dia esse cara é o meu favorito, é que eu mais gosto de ler. Se tiver algum de vocês que curte também, legal. Senão eu vou ler coisas com vocês para vocês verem como é interessante Sigmund Freud. O Freud é um genial criador da psicanálise. Eu estou usando a palavra genial, hein? Olha só que eu costumo evitar essas palavras, que é ruim, né? Você ficar, não, isso aqui é um gênio, isso aqui. Vamos com calma, né? Mas no caso aqui eu acho que dá. Acho que daqui nessa listinha tem o Newton, acho que dá, né? O Freud também, genial criador da psicanálise. Ele estuda o indivíduo, mas ele também estuda o comportamento social, também estuda o comportamento das massas, né? E foi sobre isso uma das palestras que eu fiz no evento hoje cedo na Unicamp. E aí ele chega a trocar correspondências com Albert Einstein, com o físico Albert Einstein, né? Então eram pensadores, né, que não estavam fechados no seu quadrado, estavam abertos para o mundo, né? Bom, nesse momento a Bruna tá brava comigo, a Laura, o pessoal que tá falando assim, pô, mas ele só fala de homens, cara. Mas que machista, que coisa. Então, primeiro eu vou pedir desculpas, né? Porque de fato eu tô assim querendo aprender mais, entender mais o pensamento feminino. Tragam sempre ideias, né? E nomes de pessoas interessantes que a gente pode enriquecer nosso curso. Mas assim, uma pessoa que eu acho altamente inspiradora nessa seara do conhecimento humano é a Hannah Arendt. Não sei se vocês já ouviram falar, uma filósofa que desenvolveu o conceito. Por que eu estou trazendo a Hannah Arendt aqui? Faz todo sentido. De todo esse pessoal aí, ela é uma das que mais tem a ver com o momento atual no Brasil, do mundo, né? Ela fala da banalidade do mal, da maneira como algumas pessoas abandonaram o pensamento crítico e começam a naturalizar e achar que aquilo é assim mesmo, sabe? Esse conceito dela é para explicar coisas como alguém ser colocado diante de um número, uma cifra absurda de mortos, né, de uma pandemia, e o cara fala, e daí? Ou seja, a Hannah Arendt vem dizendo, isso aí é a banalidade do mal. A pessoa está insensível já, né? Faz a coisa meio automática, distanciamento entre pensamento e realidade, não está entendendo o que está acontecendo, né? Os fanáticos são inatingíveis pela experiência e pelo pensamento. Então ela percebe que quando o cara entra numas de fanatismo, né, aí você não consegue convencer, não consegue conversar, né? Então a gente tem que estar muito atento para não embarcar nisso. Por isso que eu acho que a gente não deve ficar muito, esse cara é maravilhoso, tudo que ele fizer eu vou fazer igual. Não é por aí, né? A gente pode ter viés crítico até mesmo para o Chico Buarque, por que não, né? Bom lá. O conformismo total parece ter destruído a capacidade de sentir
mesmo que seja algo extremo como a tortura ou o medo da morte. Então ela fala disso no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Hannah Arendt ela ficou famosa quando ela acompanhou o julgamento de um carrasco nazista e o cara fala, basicamente, na defesa dele, ele ia tranquilo. Ela vai fazer a cobertura para o jornal e ela fica assustadíssima de ver uma pessoa tranquila, uma pessoa parecia gente comum, né? Uma pessoa qualquer. E o cara fez as maiores atrocidades, né? Aí ela fala, putz, é a banalidade do mal, né? Michel Foucault, filósofo e sociólogo, e estudou as instituições hierárquicas, então esse cara estudou muros, né? Ele fala das instituições de saúde, né? Ele fala do hospício, da loucura e das prisões, né? E o que acontece? Ele desenvolve a ideia do sistema de panóptico que a gente vive hoje. O que é o panóptico? É quando a gente se sente vigiado e controlado o tempo todo. Tem alguém aqui, para tudo que eu quero saber, tem alguém aqui que se sente vigiado e controlado o tempo todo? Ah, não, imagina, professor, está exagerando. Se eu estiver exagerando, me avisa. Tá? Eu não tenho medo da mulherzinha do Google que escuta tudo que a gente fala. Gente, olha só. Pô, o professor é um cara legal. Só que é o seguinte, vocês estão sendo gravados, hein? Nossos alunos são maravilhosos. Ó, professor, mas o senhor está sendo gravado, hein? Olha que mundo é esse, que loucura, né? Tá. O sistema de panóptico é aquele assim, onde você tem. Quer ver? Vou dar um exemplo mais trivial do dia a dia. A prefeitura de uma cidade X instalou 100 alarmes, né? Cento e tantos radares de velocidade, daqueles que ajudam a ganhar dinheiro, né? Porque dá aquela multa e tal. Instalou. Só que é o seguinte, eles não têm manutenção para todos, não funcionam todos ao mesmo tempo. Então eles instalaram, sei lá, 120 radares. É uma historinha que eu estou contando. Finge que não é de verdade, mas só para vocês pensarem. Então, tem 120, só que eles só tinham dinheiro para manter ligados, ou só tem tecnologia para manter ligados 50. Então o que eles fazem? Todo dia eles vão mudando as posições. Tem os radares móveis, né? Então eles vão mudando, liga esse, desliga aquele e tal. E ao longo de vários dias eles vão fazendo esse revezamento. Então eles acabam conseguindo monitorar, todos os radares funcionam de tantos em tantos dias, né? Vocês estão entendendo? Então eles conseguem, mas não está tudo funcionando ao mesmo tempo. Só que você passa de carro e acha que tá, você não tem como saber. Então você não tem certeza, você fica, putz, e agora? Né? Você não pode passar acima do limite ali, porque você... Bom, até aí, acho bom que vigie mesmo, né? Mas tem outras circunstâncias em que é complicado, né? Você se sente vigiado. Então, assim, tem livros como 1984, é um livro sensacional, onde trabalha um pouco essa ideia, né? O cara, os vizinhos, ele começa a desconfiar dos vizinhos, caramba, se o vizinho não gostar de mim, ele pode me denunciar para o comitê não sei o quê. Esse que é o panóptico. É um sistema, uma sociedade onde todo mundo espiona todo mundo. Basta dizer o seguinte, vamos pensar assim, beleza, não tem mais gravação de aula, agora é tudo presencial, maravilha e tal. Beleza, mas só que você chega lá, cada um de nós tem um celular, né? Então, mas ele é meu amigo, imagina. Tudo bem, mas assim, né? A gente tá nesse contexto de um filme, um vigia, outro tira foto, outro posta não sei o quê, né? Então, o Michel Foucault fala disso. O poder está presente em todos os níveis da sociedade. O poder é exercido, não é possuído. Agora, onde há poder, há resistência. A gente pode pensar coisas diferentes. Então, peraí, gente, hoje a aula é sem celular. Deixa ali na porta, tal, deixa desligado, tal. Hoje nós vamos fazer com, sei lá, papel, tesoura e caneta. Interessantes coisas para fazer. Aí a gente chega no Zygmunt Bauman, já estou terminando o nosso primeiro encontro de hoje, falei sem parar loucamente, né? O Zygmunt Bauman, que é filósofo e sociólogo, que criou a expressão modernidade líquida,
lembra que eu falei para vocês, para descrever uma dinâmica fugaz das relações humanas. Ele fala disso a partir da metade do século XX, como as coisas estão assim, rápidas, né, e líquidas. Para ele, a insegurança faz parte da estrutura do homem pós-moderno. Antigamente, no tempo dos nossos avós, vamos dizer assim, a pessoa arrumava um emprego com 18, 19 anos, trabalhava a vida inteira naquilo, aposentava naquele mesmo lugar e pronto. Era isso, gente. Era tudo muito, sabe, definido. Hoje em dia, modernidade líquida, né? O cara tá aqui, daqui a pouco tá ali, daqui a pouco tá no home, né? Home office. Tem uma amiga minha que é inglesa, trabalha em Santos, mas o emprego dela é não sei onde, mas ela está conectada aqui. Então é isso, na modernidade líquida. Né? Muito bem. E aí já estamos na atualidade. O Bauman é um cara bem, bem recente, né? Bem atual ainda, que escreveu muito, né? Bom, é um percurso, então, histórico, um fio aí, uma linha cronológica. Tem alguns defeitos aqui, né? Por exemplo, tá muito ocidentalizado. A gente podia fazer uma linha dessa agora com pensadores orientais, né? Ou então falar um pouco mais da África. Cadê o pensamento africano, que a gente mesmo não conhece tanto? Isso, puxa, seria tão interessante a gente aos poucos trazer. Então tem os defeitos aqui. Outra coisa, cadê o Brasil? Pô, não tem nenhum nome brasileiro aí? Bom, eu preparei uma listinha de brasileiros interessantes para a gente conversar num outro momento. Eu acho que, claro, é fundamental, né? Mas eu acho que já falei bastante. Eu queria olhar um pouquinho para vocês. Olha, a Antoine já está quase dormindo, ele está encostadinho ali. Então eu queria, enfim, abrir aqui a conversa, né? A gente está finalizando hoje o primeiro dia nosso. Eu quero saber como é que tá para vocês, tudo bem? Tem alguma expectativa? Pensem aí, entrem no ambiente virtual, tem aquele balãozinho, sabe, de contato com o professor, de mensagem. Usem aquilo. Podem me cutucar, manda. Aliás, aquele balãozinho é a melhor opção para vocês, né? Para mim, não sei se é melhor. Porque ali, quando você manda uma mensagem daquela, aquilo vai para tudo que é lado. Eu recebo nos 2 e-mails, é sério. Vai assim espelhado. Então, é uma espécie de panóptico também. É impossível escapar porque os alunos chegam de todas as partes, em todas as horas do dia e da noite. Então, não tem problema. Eu só acredito nas construções que são conjuntas. Eu quero poder fazer coisas legais com vocês. Eu quero, de repente, poder orientar algum de vocês, se é que eu mereceria essa deferência, né? Embora eu não seja um cara de formação de arquitetura, mas eu posso dar os braços para o Fábio, que é um parceirão. Eu e o Fábio temos coisas em comum, a gente adora ler, então literatura, a gente se encontra assim, né? E aí tanta coisa para a gente conversar ainda. INIC, por exemplo, em outubro, encontro de iniciação científica, já ouviram falar do INIC? Não? Já? Depois a gente fala um pouquinho mais, né? É uma experiência muito interessante que vocês vão ter essa oportunidade, né? E, gente, perdoa, eu estava com saudade de trocar uma ideia com os alunos. Eu queria que vocês me interrompessem mais, tá? Quero que vocês tentem me interromper mais da próxima vez. Levanta a mão, coloca no chat, sei lá, né? Tudo bem? Pelo menos vocês são, assim, aquele sorriso discreto, mas eu fico feliz com o sorriso discreto. Então, sei lá, tá aberto aqui. Eu quero agradecer vocês pela presença. A gente tá junto, né? Assim, queria pedir para vocês valorizarem cada momento de encontro que vocês têm na vida. Não, sério isso, tá? Porque as coisas passam rápido, sabe? E é tão bom a gente ter esses momentos de encontro, a gente tá de verdade ali, sabe?
Eu estou aqui, vocês podem ter certeza que eu estou com meu coração aqui mesmo, querendo de alguma forma tocar vocês, sensibilizar vocês, né? Teremos um semestre aí, né? Que seja apenas o nosso primeiro semestre e que a partir daqui a gente se torne amigos, parceiros, enfim, possa construir muitas coisas sem muita verticalização, né? Nessa pegada mais de um perto do outro, né? De um estar disponível para o outro. Tá bom? Então acho que é isso, né? A gente vai se ver de novo na sexta. Não é isso? Tá. Obrigado e muito obrigado pela carinha na janela. É um altíssimo índice de carinhas na janela. Eu fiquei muito feliz. Hoje é um dia muito especial para mim. Valeu, gente.